Trazendo agora informações, João Lucas, sobre o Gilmar Mendes, que autorizou o estouro do teto de gastos. No domingo, dia 18, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu à rede e determinou que os benefícios destinados ao Auxílio Brasil sejam excluídos do teto de gastos. Conforme a decisão, os recursos podem ser obtidos pela abertura de um crédito extraordinário. A medida do ministro interfere diretamente nas negociações entre o Congresso Nacional e a equipe do presidente eleito Lula, do PT, que apresentou a proposta de emenda à Constituição, uma PEC da gastança, com a finalidade de aumentar as despesas públicas em 2023 em cerca de 200 bilhões de reais. Parlamentares e partidos vinham exigindo cargos para votar a favor da PEC. Abre aspas para Gilmar. Reputo juridicamente possível que eventual dispêndio adicional de recursos com o objetivo de custear as despesas referentes à manutenção no exercício de 2023 do programa Auxílio Brasil ou eventual programa social que suceda a ele, pode ser viabilizado pela via da abertura de crédito extraordinário, devendo ser ressaltado que tais despesas não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos no teto constitucional de gastos, fecha aspas, foi o que entendeu Gilmar na decisão. Em linhas gerais, o ministro autorizou o relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, a incluir no texto a execução do pagamento do programa independentemente de ultrapassar o teto de gastos. A rede alegou na ação ao STF que o pagamento do programa de transferência de renda no atual valor seria circunscrito no mínimo existencial, entre aspas, da população em situação de vulnerabilidade estabelecido na Constituição Federal. Em sua conta no Twitter, Randolph considerou a decisão de Gilmar uma, abre aspas, grande vitória contra a fome e a favor da dignidade de todos os brasileiros, fecha aspas. O senador Renan Calheiros também comemorou, abre aspas, a grande decisão de Gilmar Mendes. A miséria humana não pode ser objeto de chantagem, fecha aspas, o que disse Renan Calheiros. Porém, outros parlamentares criticaram a decisão do Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Os congressistas também criticaram a omissão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. O Supremo fechou o Congresso Nacional, entre aspas, foi o que disse o deputado Carlos Jodi, do PL do Rio de Janeiro. Abre aspas, parabéns pela omissão, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. O espaço deixado pelo Legislativo ao não agir e não se respeitar foi ocupado pelo STF, fecha aspas. A deputada Bia Kicis foi na mesma linha de Jordi. Abre aspas, o STF praticamente fechou o Congresso, que se torna cada dia mais irrelevante para os propósitos de Lula, fecha aspas, foi o que escreveu ela no Twitter. O deputado Paulo Martins, do PL do Paraná, engrossou o coro contra Gilmar. Abre aspas, em 2016 o Congresso aprovou a PEC do teto para disciplinar gastos públicos. Já em 2022, o parlamento discutiu mudança nessa disciplina. O ministro do STF decidiu a mudança no lugar do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é irrelevante na República da Juristocracia, fecha aspas. Felipe Barros, do PL do Paraná, também condenou a decisão de Gilmar, que, entre aspas, fechou o Congresso Nacional, tal como na Venezuela. Ele diz ainda o seguinte, abre aspas, um ministro mudar via decisão judicial o texto da Constituição Federal é ato antidemocrático e crime contra o Estado de Direito, fecha aspas. O senador Eduardo Girão, do Podemos, também escreveu que, abre aspas, a ditadura que o Brasil vive com o Supremo legislando, se metendo em nomeações da presidência e livrando corruptos, tem as digitais de um Senado omisso. Agora age ou entrega logo a chave, fecha aspas, foi o que completou e escreveu Eduardo Girão. Então, só diante dessa informação fica a pergunta, e aí, para que serve o Congresso Nacional no Brasil mesmo? E a divisão dos três poderes no Brasil, existe ou não?